Boa noite, pessoal. Hoje é um dia muito especial para a comunidade judaica inteira, especialmente para a comunidade Chabad, dia 12 e 13 de Tammuz, que é o dia da libertação do Rebbe anterior, Rebbe Yosef Yitzhak. Ele foi preso na União Soviética, quer dizer, no Partido Comunista, que eles não permitiam espalhar o judaísmo, mas mesmo assim o Rebbe ele continuou e não teve medo de toda a situação que era naquela época, muito perigosa, e ele deu continuidade. Muitos rabinos foram presos e condenados à morte, mas ele continuava, até que ele também foi preso, mas no final... apesar que ele sim foi condenado à morte, mas no final ele saiu em liberdade nesses dias. Então é uma alegria para todo o nosso povo, para dar a continuidade do judaísmo, certo? Em particular e numa forma geral também para o mundo inteiro, ver que realmente nós temos que respeitar um ao outro. Muito bem. Paraxá dessa semana, quem vai me falar o nome da Paraxá? Quem é que vai me falar? Júlio? Não. Não? Ô, Júlio, não fez a lição de casa? Dessa vez não, só dessa vez. Entendi. Então tá bom. Vai passar. Na verdade, a Paraxá dessa semana, a Paraxá Balak, certo? Balak foi um rei de Moav. Eles eram um pequeno reino e eles queriam acabar com o povo judeu. Mas sabia que grandes povos já tentaram fazer isso e não conseguiram. E Balak ele pensou, como que eu posso fazer para vencer, né, eles? Então ele foi e contratou. Ele sabia que de forma natural não tinha como vencer o povo judeu. Ir lá com uma guerra, armados, não adiantava ir lá. Porque até o Egito não conseguia, imagina eles se eles iam conseguir. Falou, eu preciso de algo diferente, algo mais espiritual. Naquela época tinha em Midian, tinha um profeta chamado Bilam, tá? Hashem, ele deu profecia para ele falava com Hashem, e ele falou, eu vou contratar o Bilam para amaldiçoar o povo judeu, e assim eu vou conseguir chegar e talvez destruir com o povo judeu. Então ele foi lá, mandou ministros e etc. para falar com ele, e ele acabou na verdade, desculpa, ele também queria amaldiçoar o povo judeu, mas ele sabia que tudo tinha que falar com Hashem. Então ele foi lá falar com Hashem, e Hashem falou, não, você não tem que ir com essas pessoas. E ele ainda passou mais uma noite, ele dormiu e falou, olha, Hashem, deixa eu ir lá amaldiçoar. Hashem falou que não, mas mesmo assim, Bilam, ele foi, junto com esses homens, foi para Moav para amaldiçoar o povo judeu. No meio do caminho, e é isso que nós queremos falar hoje, eu vou ler até aqui na Torá o que está escrito. Ele estava em cima de uma mula, tá? Bilam estava em cima da mula dele, a fiel mula que sempre andava com ele. Está escrito assim, Vatere atona, a mula viu, no meio do caminho, ele estava andando, e de repente a mula viu um anjo de Hashem. Ela viu um anjo de Hashem no meio do caminho, e com ele tinha uma espada. Tinha uma espada. E aí, quando a mula viu a espada,
que ele fez com Bilam? Eles estavam passando num lugar estreito, ela foi para o lado, e aí bateu a perna do Bilam contra a parede. E aí o Bilam foi lá, e aí o Bilam foi, Vayach Bilam et ha'aton le'atot haderech. E aí o Bilam foi lá e bateu na mula para ela dar continuidade. Aí a mula de novo, na continuação ela continuou, mas aí ela viu de novo o anjo de Hashem e pressionou de novo a perna do Bilam na parede. E aí vai Yosef lá acotar e bateu nela de novo. E aí o Bilam ficou muito bravo, porque aconteceu de novo, e aí ele bateu pela terceira vez, 3 vezes ele bateu. Aí olha o que aconteceu, Vaiftach Hashem et piaton, e Hashem fez abrir a boca da mula, Vatomer le Bilam, e ela falou com Bilam, de repente a mula falou com Bilam, Masiti lecha, o que eu fiz com você? Porque você me bateu 3 vezes. Eu sou a sua mula que você anda sobre mim desde esse dia, e alguma vez eu fiz para você algum mal, para você ficar me batendo? E aí Bilam, de repente, ele olhou, abriu os olhos dele, ele viu também o anjo de Hashem no meio do caminho. E aí o anjo de Hashem chegou, falou para Bilam, olha, não é para ir com esses homens. Você quer ir? Você pode ir. Mas você só vai conseguir falar o que Hashem colocar na sua boca. Então, você está indo à toa para lá. Tá? Muito bem. Tem aqui, nós é conhecido que Abravanel, ele é o antecessor, ele não sei se bisavô, antes do Silvio Santos, um grande sábio da Torá. Ele viveu na época da Inquisição e ele tinha até proteção do governo, mas ele decidiu ir, porque o povo judeu foi expulso, então ele decidiu ir com o povo judeu. Bom, tem uma grande história, mas nos comentários dele é muito interessante. Por quê? Porque ele faz 20 e poucas perguntas de cada trecho da Torá, e depois ele vai respondendo as perguntas. É muito interessante o comentário, um pouco diferente dos comentários que nós conhecemos. Em relação a essa história, tá, da mula, ele pergunta assim, como pode ser que a mula viu Hashem, quer dizer, ela viu o anjo de Hashem, uma coisa espiritual, e Bilam, que ele era um profeta, ele não viu o anjo. Tá? E aqui ele faz uma outra pergunta. Essa é uma pergunta, como que a mula viu, né, o anjo de Hashem e Bilam não? E a outra pergunta que ele faz é como que pode ser que Hashem faz um milagre como esse para Bilam? Porque é muito estranho tudo isso. Porque abrir a boca da mula para ela falar e dar uma moral, Hashem já tinha falado para ele não ir. E ele mesmo assim foi teimoso, ele está indo. Então, o que ele precisava falar aqui de novo? Fazer um milagre, né? Uma coisa fora do comum, uma mula falar. Isso nós só vimos no Shrek, né? No desenho lá animado, o Shrek falando, a mula falando com o burro, né? Tem o burro falando com o Shrek. Mas fora isso, não vemos, isso é um milagre, uma coisa fora do comum. Nós sabemos que Hashem, ele não faz milagres à toa. A abertura do mar aconteceu porque o povo judeu estava encurralado, então, e precisava mostrar toda a grandeza. Mas aqui não tem nada. Inclusive, se nós formos ver, todos os milagres que aconteceram lá naquela época, o povo judeu teve acesso àquele milagre. O povo judeu viu o milagre
acontecendo. Tá? Então, e nós sabemos lá, tinha pelo menos 3 milhões de pessoas. E sobre esse daqui, do Bilam, ninguém viu. Ninguém viu ele passando. Torá conta, Hashem contou para Moshe, e Moshe escreveu na Torá, e nós temos fé nisso. Mas ver mesmo, não tem ninguém, não tem uma testemunha ocular. Só entre parênteses, depois nós podemos ver, mas tem arqueólogos que encontraram, naquela região, eles encontraram manuscritos em hebraico, em aramaico, desculpa, e com certeza dava para ver que não era manuscritos judaicos, não foram judeus que escreveram, eles provaram que era de 3.000 anos atrás, esses arqueólogos, e lá conta a história exatamente como está na Torá. Tá? Então, já encontraram indícios, quer dizer, dessa história. Mas na Torá em si não conta, não tem aqui testemunha ocular, a não ser Bilam e a mula dele que estavam lá, tá certo? Então, então para que essa sair da natureza? Hashem não faz isso. Tudo que ele faz ele tenta fazer o máximo de forma natural, como nós vemos, por exemplo, em... Oi, pessoal, estão me ouvindo? Caiu aqui, aí agora eu voltei pelo meu celular mesmo. Tá ruim. Bom, enfim, então nós vemos, só voltando aqui, nós vemos que foi uma coisa assim, sair do milagre, Hashem, ele fez a natureza para seguir a natureza. Quando é necessário sair da natureza, ele sai. Mas aqui não dá para entender por que ele saiu da natureza. Ele já avisou o Bilam para não ir lá, amaldiçoar o povo judeu. Tá? Então não precisava. Depois, Bilam, ele próprio era um profeta, então ele deveria saber o que iria acontecer. Tá? Só entre parênteses, vamos ver um pouquinho dessa jumenta, dessa mula. Quem era ela? Tá? Essa mula, de abrir a boca. Nós encontramos ela em Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Ética dos Pais, está escrito que Hashem, antes, na sexta-feira, antes de entrar o sábado, tá? Nós sabemos que o judaísmo, ele começa quando escurece, já é o outro dia. Nós sabemos isso justamente na criação do mundo. Então, quando saiu sexta-feira, estava saindo sexta, ia entrar sábado, tá? Hashem, assim a Mishnah fala, que Hashem criou 10 coisas. Tá? 10 coisas foi criada quase no Shabat. Tá? Nós sabemos que no Shabat, nós nos preparamos, nesse momento nós fazemos só os últimos preparativos mais necessários para a hora do Shabat. Né? Porque depois no Shabat nós não vamos poder, então colocar a panela no fogo, a panela que precisa para o jantar, depois para o almoço, e liga as luzes que são necessárias, e assim por diante. Então, são os últimos momentos para fazer o que é necessário para o Shabat. E Hashem cria 10 coisas nesse momento. As 3 primeiras coisas que a Mishnah fala são 3 bocas. Hashem cria. Tá? A Torá, ela chama de boca. É a boca de Korah, que nós vimos duas parashot atrás, nós vimos que Korah, que ele fez uma rebelião contra Moshe, e aí o castigo dele abriu a boca da terra e engoliu Korah. Então Hashem criou essa boca. Tá? Tem a segunda boca, a boca do poço de Miriam, que acompanhou o povo judeu no deserto. E a terceira boca é a boca da mula de Bilam.
Então, nós vemos aqui que, olha, essa mula aí é importante. Porque, primeiro, ela viu o que o profeta Bilam não viu. E agora ela foi criada, Hashem criou ela na sexta-feira antes do Shabat, tá? Então, precisamos entender aqui. E muitos explicam como assim Hashem criou essa mula. Então, quantos anos tinha essa mula? Né? Então, alguns falam que lá, a Mishnah está falando que a boca foi criada. Então, tinha uma mula, e aí ela teve uma outra mula, que teve uma outra mula, né? Até chegar na mula de Bilam, que tinha essa força, essa mudança de natureza de poder falar. Tá? Mas tem outros que explicam que é a mesma mula. É a mesma mula, ela tinha 3.000 anos, tá? E essa mula, na verdade, ela teve... dela se criou também um burro, esse burro que levou Abraham, ele levou o Yitzhak para quase ser sacrificado em Akedat Yitzhak. Nós vemos que também a mula que o burro que Moshe pegou a esposa para ir para o Egito, mas depois voltou, mas pegou esse burro porque precisa explicar. O Moshe ele pegou a esposa dele e os filhos, colocou tudo no mesmo burro e foi para o Egito. Fica aqui uma dúvida: o que tem esse burro de tão especial? Porque o burro ele anda devagarzinho, não é uma coisa tão confortável, né? Ele deveria contratar uma carruagem, né? Um Rolls Royce para a esposa dele. E não, ele coloca ele coloca todo mundo lá no burrinho para levar. Então tem algo de especial nesse burro que vem desde a criação do mundo, tá? E está escrito que Mashiach, quando chegar, ele também vai vir em cima de um burro. Então, parece ser essa mula, desde a criação do mundo, ela sobrevive. Tá? Ela sobrevive desde a criação do mundo, só para chegar, talvez, agora, nesse momento que nós estamos vendo essa paraxá da mula de Bilam, tá? Para poder falar. Só para entender como pode ser que ela sobreviveu. Alguém pode, talvez, ajudar? Como que ela sobreviveu tanto? Então, na verdade, está escrito em relação a uma ave. Porque está escrito que quando a Eva, lá no paraíso, ela comeu o fruto proibido, a palavra que está escrito na Torá, e ela deu gam leisha. Ela deu também para o marido dela. A palavra também está a mais na Torá. Por que está escrito também? Né? Poderia falar, ela deu para o marido e pronto. Na Torá não tem nenhuma palavra a mais. Então, explicam nossos sábios que a palavra também é para incluir os animais. Ela deu para todos os animais comerem. Então, e qual que era o castigo que Hashem falou que quem comesse dessa árvore proibida, desse fruto proibido, o que iria acontecer? Ia trazer a morte. Então, desde então, existe a morte. Então, a humanidade tem morte, os animais têm morte. Só que esse Midrash conta sobre uma ave que ela não morre. Ela, na verdade, a cada 1000 anos, ela vai para o ninho dela, e aí o ninho dela pega fogo, ela se queima, sobra um pedaço de órgão, alguma coisa assim, sobra dela pequeno, e dela vem renasce uma nova ave, e ela vive mais 1000 anos. Alguém já ouviu falar sobre isso? Hein? Ninguém? Fênix. Boa, Azul. Fênix, né? Nós temos aí a Fênix. Na verdade, eu tenho que lembrar agora. Oi, né? Tem a Fênix. Na verdade, isso é judaico, tá bom? Isso é judaico, está nos nossos livros. Quem quiser, eu posso até depois colocar
a fonte disso. Então tá. Eu tinha ouvido, mas não sabia que era judaico. Para mim era uma, sei lá, alguma lenda, alguma coisa, não sabia. Não, é judaico. E por que essa ave vive para sempre? Porque ela, assim está escrito que ela não comeu do fruto proibido. Deve ter se escondido, deve ter acontecido alguma coisa que a Eva não conseguiu dar para ela o fruto proibido. Ok? Beleza? O que tem a ver com o nosso caso? A mula de Bilam. Quando que ele foi criado? Nós acabamos de falar, a Mishnah conta que foi um pouquinho antes de entrar Shabat. Quando foi que a Eva comeu o fruto proibido? A 10ª hora do dia, que quer dizer de manhã. Foi de manhã que ela comeu o fruto proibido. Tá certo? E ela deu para todos os animais. A mula não deu, a mula foi criada antes do Shabat, acabou. Ela também, essa mula em específico, não comeu do fruto proibido. Então tá aí até hoje em dia, tá? Bom, isso só foi entre parênteses para entender essa mula aí, o quanto que especial ela era e desde quando ela está, né? Umas coisas interessantes. Mas agora vamos ver, vamos resolver as nossas questões. A primeira, por que a mula falou, né? Porque a Hashem fez um milagre a mais, e nós vamos ver primeiro por que Bilam, por que Hashem fez um milagre como esse. Aqui, uma coisa interessante. Quando Hashem falou com Bilam, está escrito o nome, nós sabemos que Hashem ele tem vários nomes, tá certo? E esses nomes, que diferem um nome do outro, porque Hashem, ele próprio, óbvio que ele não tem nome. Nome é uma coisa que não é para a pessoa em si, e sim é para o próximo, para alguém nos chamar, né? Para nós termos um documento para alguém identificar a nós. Mas nós mesmos, se vamos dizer, não tivéssemos ninguém no mundo, nós próprios não precisaríamos de nome, tá? Então, Hashem próprio não tem nome. Então, porque tem vários nomes, é como Hashem ele se revela no mundo. De que forma ele se revela? Então, no começo, quando o Hashem falou diretamente com Bilam para ele não ir, com Balak lá, para o Bilam não ir com Balak, Hashem, está escrito o nome de Hashem com Eloquim. Ok? Quando entra o caso da mula, traz outro nome. O nome de Yud Kei Vav Kei, o nome sagrado da Havaia. Outro nome. A pergunta é por que modificou? Eloquim, ele significa Hashem no nível de din, justiça, tá? Quando ele está mais severo. Hashem com severidade. Então, antes ele estava com severidade. Quando trouxe a mula, Havaia é mais bondade. É Hashem atuando na bondade. Então, agora, quando a mula estava falando, Hashem estava bondoso. E olha o que acontece aqui. Hashem faz de tudo para salvar os filhos dele. Hashem tem esperança em nós. Ele sabe que, olha, ainda dá jeito. Bilam, ele falava com Hashem deu para ele a possibilidade, isso imagina, só alguns tinham essa possibilidade de ser profeta. Bilam, que ele não era judeu, ele também, Hashem deu para ele a profecia. Então Hashem, ele esperou que talvez dele saísse ainda algo bom. Ele tinha um dom especial de falar com Hashem. Então ainda poderia ter algo bom. Por isso que antes Hashem foi severo com ele. Mas depois, quando ele trouxe a mula, ele queria ser mais bondoso. E Hashem fez de tudo para ele. Fez até um milagre que não era necessário.
Ele fez a mula própria falar. Ele fez um milagre que é fora do comum, uma coisa que não era normal de acontecer. Ele fez a mula própria falar com ele. E por que isso? Porque ele queria tentar o máximo de salvar, ter esperança nessa pessoa. Isso que Hashem tem, a esperança. Nós nascemos com dom. Dom é uma coisa que não dá para explicar. Nós nascemos com um dom. Por que nós nascemos com esse dom? Para aproveitar e fazer o bem no mundo. Aproveitar e fazer o que Hashem ele quer de cada um e um de nós. Tá? Por isso que Hashem deu esse dom. E aí, isso o Ramban Nachmanides, ele pergunta, está escrito, porque justamente ele fez a mula falar, porque Hashem queria mostrar para ele, olha, eu dei para humanos falarem, ok? Mas para quê? Para falar coisas boas. Eu dei para vocês, mas eu posso dar para qualquer outra criatura minha. Eu posso dar para uma mula, se ela quiser. Se eu quiser, desculpa. Se eu quiser, eu dou para uma mula falar. Não tenho nenhum problema com isso. Tá? Por quê? Porque o dom é dado por mim, Hashem fala. O dom é dado por mim e eu quero que você aproveite esse dom. Se você não sabe aproveitar, entenda que esse dom foi dado por mim. Nós vemos, por exemplo, com Moshe. O Moshe, está escrito que ele é o homem mais humilde do mundo inteiro. Tá? Que era a humildade dele? Ele, imagina, ele era o líder do povo judeu. Ele venceu, obviamente, com os milagres de Hashem, ele venceu o Egito. Ele comanda um povo inteiro pelo deserto, dá esperança e etc. Como que ele fica tão humilde? Ele falava o seguinte, isso que tudo bem, eu sou líder. Ele não mentia para si mesmo. Falava, não, eu não sou ninguém. Não, ele falava, eu sou líder, eu sou alguém. Sou alguém, sem problema. Mas isso tudo porque Hashem me deu. Hashem deu esse potencial para mim. Se ele falasse, se ele desse esse potencial para qualquer outra pessoa, pode ser que seria até melhor do que eu. Essa era a humildade que precisava. Saber que o dom que Hashem dá para cada um, esse tem que ser bem aproveitado. Tá? E é isso que nós aprendemos aqui da mula de Bilam, não foi à toa, e por isso que Hashem demonstrou primeiro para ela o anjo, exatamente para ela poder chegar a falar e o Bilam ficar bravo com ela e ela poder falar com Bilam, e Bilam tentar entender, ele ainda Hashem teve esperança, advertiu ele de novo, mesmo que tinha advertido antes, advertiu ele de novo, mas infelizmente ele acaba indo até o rei de Moab, o Balak. Ele tenta amaldiçoar, tá? No final, ele só falou bênçãos para o povo judeu, bênçãos e como que vai ser. Ele faz muitas profecias da era de Mashiach, como que vai ser, e realmente grandes brachot para o nosso povo. E é isso que nós pedimos para Hashem, para que todas as nossas dificuldades que estão decretadas, que transforme elas em bondades, transforme em brachot, e que possamos realmente termos a maior brachá de todas, vermos logo o Hamorosh al Mashiach, o burro de Mashiach, que ele venha em breve, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Dúvidas, Júlio? Não. Então tá bom. Então tá bom. Toda hora. Não, que é isso. Escolha. Tudo de bom para todos. Que tenham muitas brachot, vocês, toda a família. Tchau, Rafa. Cadê beijo? Valeu. Boa noite, obrigada.
Boa noite, dona Silvia. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Stefania. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser.